Olá, turma. Eu sou o Felipe Melo, sócio da SG Compliance. Essa entrevista é realizada no âmbito do Comitê de Conhecimento Aplicado do Pacto Global da Rede Brasil. O objetivo principal desse comitê é debater artigos científicos com profissionais de compliance e tentar fazer uma conexão entre a academia e a prática e buscar alguns insights. Hoje comigo aqui eu tenho o meu sócio Rodolfo Viana e a Yasmin Rocha, que trabalha na Prodesp, é líder de compliance, é uma advogada pós-graduada e uma profissional certificada que vai nos ajudar aqui nessa discussão com base no artigo chamado Como os programas de ética empresarial reduzem comportamentos antiéticos. É uma pergunta, né? Como é que isso acontece nessa dinâmica do programa de ética com o comportamento propriamente dito? Esse artigo foi publicado no Journal of Business Ethics, que é um dos jornais mais bem conceituados nessa área. Foi publicado em 2021 e tem como líder dos autores Janet, que é a principal autora desse artigo. E o objetivo do artigo foi discutir como os elementos de um programa de ética influenciam o comportamento dos colaboradores, com as percepções de ameaça e de enfrentamento, com base numa teoria chamada proteção de motivação. O artigo se debruça sobre uma pergunta crítica, né, que é por que os programas de ética, mesmo bem desenhados, nem sempre reduzem comportamentos antiéticos, e a pesquisa desenvolvida ela foi aplicada em 4 organizações públicas de Bangladesh e investigou os efeitos de 6 elementos de controle dos programas de ética. Aí os elementos são punição, monitoramento, denúncia interna, código de ética, treinamento e os serviços de apoio, dúvidas e esclarecimento. Então, o estudo utiliza essa teoria da motivação à prevenção para entender como esses 6 elementos, influenciam os 2 principais mecanismos cognitivos, que são a avaliação de ameaça, chamado de threat appraisal no artigo, e a avaliação da capacidade de enfrentamento, chamada coping appraisal. Os principais achados mostram que os efeitos diretos são limitados, apenas a punição e o monitoramento reduzem diretamente o comportamento antiético. Já o efeito indireto dos elementos sobre o comportamento se deu principalmente por meio da avaliação de enfrentamento e não pela avaliação da ameaça. Yasmin, seja bem-vindo. Eu vou te fazer aqui a primeira pergunta. Como que você interpreta, com base aí nessa sua experiência, a distinção entre ameaça e enfrentamento? O que isso revela sobre o funcionamento real dos programas de ética nas organizações? Bom, primeiramente, gostaria novamente de agradecer o convite para participar dessa entrevista. Foi muito enriquecedor ler esse artigo e ter as reflexões que a gente vai debater aqui hoje. Partindo para a pergunta, eu acredito que entender essa distinção entre ameaça e enfrentamento é o ponto-chave de toda a discussão e é o ponto-chave para a gente entender por que muitos programas de ética falham na prática, apesar de serem muito bem construídos e estruturados. E o que o artigo fala muito bem é que quando a gente fala de ameaça, a gente vai pela lógica do medo, certo? Então, o colaborador, ele só não age de forma antiética porque ele tem medo da retaliação, ele tem medo da punição e das consequências. Já quando a gente fala em enfrentamento, que o artigo nomeia como coping appraisal, ele vai para um nível mais profundo no sentido de confiança do colaborador, ou seja, o colaborador ele se sente seguro e ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que é o certo a se fazer, e ele sente que ele consegue agir corretamente dentro daquele ambiente que ele está inserido. Então, a grande questão, no meu ponto de vista, é que ele fala que o medo, ele não gera uma mudança de comportamento real. Por vezes, na verdade, os colaboradores, eles aprendem a mentir melhor, a maquiar, a dissimular, e a ser mais criativos, inclusive na hora de burlar os sistemas e os regramentos da empresa sem serem pegos. E ele traz esse contexto de que o preparo, a correta orientação, o apoio da empresa faz com que esse colaborador se sinta mais seguro e, na verdade, encontre esse respaldo institucional para conseguir
fazer a coisa certa. Então, quando a gente fala da eficácia de um programa de ética, a gente não pode só pensar na estruturação normativa desse programa, mas sim a gente criar um ambiente que traga confiança, que traga transparência e que traga segurança para as pessoas que estão dentro daquela organização, para que elas efetivamente escolham agir com ética, não por medo, mas por convicção. Ótimo, Yasmin, obrigado por esse início de debate. Tem uma coisa bem curiosa no texto, né? A gente poderia fazer uma analogia aqui. O texto parece dizer que a redução de comportamento antiético por parte dos colaboradores está mais associado ao chicote do que ao afago. É, Mais ou menos isso. Ou seja, aparentemente, tudo leva a crer que, se você quer ter, segundo essa primeira premissa, né? Se você quer ter um programa de integridade bem aplicado, é preciso ameaçar. Claro, é preciso também ter algum afago, mas a ameaça parece surtir mais efeito. O que você achou disso, assim, um pouco das suas percepções sobre isso? É isso mesmo? Vale mais o chicote do que o abraço? olha, no primeiro momento, quando eu li o artigo, eu achei, me pareceu contraditório, mas também, de certa forma, faz sentido quando a gente observa o contexto institucional. Então, assim, o estudo ele foi aplicado em ambientes públicos, na verdade, de Bangladesh. Foram quatro organizações, salvo engano. E ele faz esse disclaimer, né, que geralmente esses ambientes, eles geralmente são marcados por mais desconfiança, por um formalismo mais extremo, por uma cultura que é geralmente baixa em relação à integridade. Então eu entendi nesse sentido. O que eu penso? Que no primeiro momento, quando a gente lê essa informação e observa as pesquisas que foram feitas, parece sim extremamente contraditório, mas faz sentido quando a gente pensa também no contexto que essa pesquisa foi realizada. Foi em um contexto público. Esse estudo foi aplicado em instituições públicas de Bangladesh de forma muito genérica. A percepção que a gente tem do público é um contexto em que a gente tem muita desconfiança, que a gente tem um excesso enorme de formalidades, de burocracias, e a gente tem geralmente essa sensação, percepção de uma baixa cultura de integridade. E nesse tipo de ambiente, é comum que os códigos de ética, os canais de denúncia, eles sejam criados de uma forma para cumprir tabela, digamos assim. Então, quando a gente não tem um código que é efetivo, quando a gente não tem um canal que as pessoas se sintam protegidas, de fato, esses mecanismos acabam não sendo entendidos como algo que vai proteger esse colaborador, mas algo que eles, inclusive, ou vão ignorar, ou eles podem usar como uma forma de prejudicar outros colegas de trabalho, por exemplo, fazendo denúncias de má-fé. E é uma coisa que acontece. Então, eles acabam usando esses canais não da forma que ele deveria ser, de fato. Eu não entendo que esses instrumentos, eles geram comportamentos antiéticos. Eu entendo que a forma que eles são percebidos dentro daquele contexto é que contribuem para essa percepção. Então, acredito que o chicote é importante, mas tão importante quanto o chicote é a correta orientação, o ensinamento contínuo dos colaboradores, e eu acredito que esses dois pilares é o que ajudam para a efetividade de um programa de ética. Ah, legal. Yasmin, fico muito feliz de você trazer aqui para a discussão essa questão das lógicas institucionais, né? Para você, realmente, o estudo foca em organizações públicas, onde pode-se ter uma lógica institucional mais legalista, né? Muito mais ligada, talvez, à punição do que à promoção do comportamento, da mudança comportamental. Até por isso, assim, já conectando um pouco com a pergunta que eu vou te fazer agora, que esse estudo mostrou que o código de ética, o suporte ético, né, as áreas de compliance, onde o funcionário pode ligar, e o treinamento, eles não influenciam diretamente a redução do comportamento antiético, mas, em conjunto, eles criam
uma capacidade, né, que chamam de a capacidade de enfrentamento, né? Então, eles aumentam essa capacidade de enfrentamento e essa sim tem o potencial de reduzir o comportamento antiético, né? Então, assim, considerando esse contexto que o documento por si só, o treinamento por si só e ter uma área de compliance por si só não influenciam, mas como eles preparam os profissionais para enfrentar o comportamento antiético, como é que isso muda? Qual o impacto que isso tem para quem está fazendo o desenho de um programa de integridade? Tem um total impacto. É como você falou, o código de ética, os treinamentos, essas estruturas de apoio, elas por si só, elas não transformam comportamentos, se eles existirem por si só. Eu acredito que eles impactam a partir do momento que eles despertam no colaborador essa sensação de que dentro daquele ambiente ele tem certeza de como ele tem que agir, ele consegue agir da forma que ele deve agir, porque ele tem esse respaldo da empresa, da instituição, da organização. E justamente o que você falou, essa questão da avaliação do enfrentamento no artigo, ele entende que é o principal fator que influencia positivamente na eficácia de um programa de ética. O que implica, eu acho, para quem implementa, para quem planeja esses programas, é que essas pessoas, elas precisam ficar muito atentas para ir muito além do cara crachá, para ir muito além da conformidade documental e entender que os programas, eles para serem eficientes, eles precisam criar ferramentas que sejam acessíveis, que sejam claras e que sejam transparentes e especialmente conectadas à realidade do negócio. Então, por exemplo, um código de ética pura e simplesmente que não dialoga com os dilemas éticos reais daquele ambiente, daquele contexto organizacional, ele é meramente pro forma. Da mesma forma que um treinamento que não leva em consideração as realidades fáticas vividas diariamente pelos colaboradores daquela empresa, vai ser só mais um evento de compliance, que é promovido anualmente. Então, quando a gente pensa em fortalecer a ética, eu acredito que quando as pessoas elas entendem o propósito de determinadas regras, quando elas sentem que elas têm com quem contar lá dentro para agir da melhor forma possível, quando elas percebem na verdade a coerência entre o discurso e a prática, não com essa distância toda, mas muito bem alinhados, a gente consegue ter um programa que, de fato, acontece como se propõe, né? Um programa que não só está ali para cumprir tabela, não só está ali para cumprir regra, mas está lá para empoderar essas pessoas. Então, Yasmin, bom, eu queria explorar um pouquinho mais aí uma parte mais pro final da tua fala. Tem uma constatação no estudo que é bem curiosa, né? Ele traz uma informação, segundo a pesquisa realizada, de que foi constatado alguns efeitos positivos do código de ética e da ferramenta de denúncia, do canal de denúncia, sobre o comportamento antiético, mas ele está chamando de efeito positivo, ele está dizendo o seguinte, olha, em alguns casos a gente entendeu que a existência de um código e uma ferramenta de denúncia estimula o comportamento antiético. Quanto mais ética formal, mais comportamento antiético. Curioso, né? Assim, é uma coisa até chocante. Como é que você interpreta esse achado lá do texto? Eu acho que vai muito do contexto que foi feito a pesquisa, considerando que foi realizada em instituições públicas de Bangladesh, que tem toda essa percepção geral de desconfiança dentro das instituições públicas, de um extremo formalismo. Eu acredito que, por vezes, nesses ambientes, esses instrumentos, como o código e como o canal de denúncia, ou são ignorados ou são percebidos como uma forma até de prejudicar outras pessoas, como a questão das denúncias de má-fé. Eu percebo dessa forma e, na verdade, assim, faz a gente refletir essa percepção de ética, essa ética como valor, ela se impõe, né? Por decreto, ela não se impõe por lei. Bom, Yasmin, e assim, a gente está falando desse caso específico, né, desse artigo, mas são vários os artigos que falam
desse desacoplamento entre política e prática, como isso pode levar a comportamentos negativos, né? Então, quer dizer, esse artigo também identificou que às vezes é melhor nem ter um código de ética do que ter um código de ética que não representa a realidade, que é falso, né? Leva para esse sentido. Então, eu queria aproveitar esse momento, essa tua fala agora, e perguntar o seguinte: na prática, para você aqui, né, com base na tua experiência, né, profissional, o que você recomenda, né, para as empresas, para elas combinarem esses elementos, né, que me parecem assim vitais, né? Quer dizer, só a punição não muda o comportamento, só o código de ética também não vai adiantar, né? Cai até no descrédito. Como é que na prática a gente sai dessa situação? Na prática, a principal recomendação é que esses elementos eles não sejam vistos e tidos como opostos, eles não são opostos, muito pelo contrário, por todo o estudo que foi feito, a gente consegue extrair bem essa conclusão de que eles precisam caminhar juntos para real eficácia de um programa de ética. A conformidade, né? Ela está lá realmente para proteger a organização, mas a integridade é o que faz essa mobilização das pessoas. E pensando de forma estratégica, para integrar essas duas frentes, eu pensaria em inserir, por exemplo, integridade dentro das metas corporativas das empresas, das organizações, dentro das decisões, dos processos de tomada de decisão e dentro dos processos das organizações, porque não dá para ser só um apanhado de normas aleatório. Isso aqui são as normas atinentes ao programa de integridade. Tá, mas um programa de integridade ele é da empresa, ele não é da área de compliance, como muitas vezes a gente se tem essa percepção. Então, a integridade ela precisa estar realmente acoplada nas rotinas de todo mundo, desde do funcionário que está ali de frente nas operações até a média e alta liderança. Esse é um ponto. Também o reforço dos canais de denúncia com uma proteção real e com uma devolutiva clara. Então, não basta só ter um canal, mas esse canal ele precisa efetivamente ser confiável e acessível. Inclusive, contribuindo um pouco com essa questão, eu estava lendo outro artigo. Dentro desse artigo tem um estudo de 1993, salvo engano, em que foram analisados 84 casos de denúncias realizadas nas empresas. E dentro desses 84 casos de denúncias, foi interessante observar que 82% desses casos, os denunciantes reportaram que foram assediados após as denúncias e que 60% também desses denunciantes foram demitidos após a realização das denúncias. E que 10% dos denunciantes tiveram algum pensamento suicida após as denúncias. Novamente, quando a gente fala de canal de denúncia, não é ter um canal para cumprir tabela também. É ter um canal que realmente proteja o denunciante e que a gente consiga garantir uma não retaliação a partir das denúncias realizadas. O outro ponto é justamente a gente estimular essa formação do pensamento crítico dos colaboradores, no sentido de que eles não precisam carregar um bolo de documentos embaixo do braço e ter tudo decorado aqui em relação às condutas que eles têm que seguir no dia a dia deles. O simples fato deles conseguirem pensar de forma ética já ajuda com que eles consigam tomar melhores decisões no dia a dia deles. Muito melhor do que você ter várias regras decoradas na cabeça que, gente, muitas vezes a gente não consegue lembrar de absolutamente tudo, especialmente quando a gente está falando de um ambiente altamente regulado. Por fim, eu destacaria essa avaliação periódica dos instrumentos. Qual que é a percepção das pessoas sobre os nossos instrumentos do programa de integridade? Eu acho que esse é um feedback periódico que a gente tem que coletar para entender como que está sendo percebido esse programa de integridade ou de ética. Em resumo, eu acredito que esse programa eficaz é um programa que consegue articular norma e cultura, que consegue articular regras e valores e que consegue articular o controle e a confiança também.
A gente já está caminhando para o final aqui, então eu vou fazer aqui mais uma pergunta, e aí depois também fique à vontade para tratar, né, as últimas palavras, algum recado que você acha interessante. Na sua experiência prática, se você pudesse escolher um foco, algo a focar, algo a priorizar, vamos pensar agora nos mecanismos, não de punição, mas nos mecanismos que o artigo traz, que são mecanismos de incentivo, né, assim, de promoção, que são código de ética, serviços de apoio, né, apoio ético ao colaborador e treinamento. Se você tivesse que optar em termos de restrição de orçamento, em termos de definição estratégica numa determinada organização, para impulsionar ou investir mais em um desses, qual seria e por quê? De nada adianta eu ter um excelente código de conduta com base nas melhores práticas de mercado se a gente não tem isso enraizado nos colaboradores. Então, na minha concepção, treinamentos, conscientizações, comunicações. É aquele negócio da água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acredito nisso. Então, se fosse para escolher, escolheria treinamentos. Ótimo, obrigado, Yasmin. Eu te agradecer mais uma vez aí pela tua participação, pela sua disponibilidade em contribuir com esse Comitê de Conhecimento Aplicado do Pacto Global da ONU. Eu também só tenho a agradecer, Yasmin, por você ter lido o artigo aí em detalhe e trazer essa tua experiência para o nosso debate. Recomendaria esse artigo para outros profissionais? Você acha que vale a pena? Bom, primeiro eu que agradeço o convite novamente, fico muito grata por estar aqui conversando com vocês e falando um pouco desse artigo. Sim, recomendo amplamente a leitura do artigo e se eu pudesse destacar uma coisa que eu achei muito interessante é que, especialmente quando a gente está em contextos extremamente regulados, em contextos de órgãos públicos e tudo mais, é normal que o foco dos programas de integridade seja o monitoramento e o controle. O que é muito legal desse artigo é mostrar que sim, o monitoramento e o controle funcionam e são muito importantes, mas não só eles isoladamente. Eles dentro desse contexto, eles junto com essas ferramentas, com essa concepção de enfrentamento, né, do Coping Appraisal. Então, se eu pudesse destacar um ponto alto do artigo, seria esse. Sim, os mecanismos são muito importantes, mas não sozinhos.